É possível que haja participantes do exterior a entrarem a meio do nosso debate, assim terá de acontecer e vamos gerindo a situação conforme as coisas forem acontecendo. Portanto, começamos este debate por explicar como surge esta iniciativa e ela surge com um convite feito à Escola Profissional Gustavo Eiffel para promover debates que integram a formação não curricular de um projeto da Peace Deal, que é um nome, Peace Deal, pretende se aproximar da designação do inglês, Peace Deal, Acordo de Paz, e que no fundo também é uma sigla de Plataforma Internacional da Sociedade Civil da Diáspora Lusófona. É no âmbito desta formação não curricular que surge então este convite, onde há por base uma ideia de criação e dinamização de debates que peguem em assuntos, questões que estão relacionadas com a liderança. A importância ou o grande objetivo é que se possa falar e se possam partilhar ideias que sejam elas catalisadoras de mudança e de promoção da liderança. Pareceu-nos a nossa escola uma motivação nobre, todos os princípios deste projeto e que muito vão ao encontro da promoção dos valores e das competências dos nossos alunos. E, portanto, aceitámos este convite e organizámos o momento que hoje estamos a viver. De todos os temas sugeridos, a escola entendeu que este tema que hoje está em debate tinha toda a pertinência e ia também ao encontro daquilo que seria possível aqui fazer por parte dos alunos. E temos então o tema O Meu Lugar no Mundo, liderança individual versus liderança cooperativa. Temos a assistir à distância, já temos duas presenças e contamos ter outras. Portanto, contamos ter hoje à distância o professor Dr. Jorge de Sousa Brito, da Academia de Ciências e Humanidades de Cabo Verde, que ainda não está connosco, o professor Alades Baldé, reitor da Universidade Piaget de Guiné-Bissau, que também ainda não entrou, a professora doutora Fernanda Pontífice, reitora da Universidade de Lusíada de São Tomé e Príncipe, que já está connosco, já esteve a conversar um bocadinho connosco, bem-vinda, conto que esteja ainda a ouvir-nos bem. O professor Augusto Mendonça, que ainda não tivemos possibilidade de trocar aqui, para conseguir a comunicação, parece que não está presente ainda também, mas temos Júlio Martins, que estão do Instituto de Ciência e Tecnologia de Aileu, em Timor. Bem-vindos, espero que esteja a ouvir-nos, nós, pelo menos, conseguimos vê-lo. A doutora Cláudia Arantes já estabeleceu contacto por telemóvel connosco, disse que iria entrar na nossa sala de conversação por estes minutos, vamos esperar que entre em contacto, e é do Instituto de Educadores Globais de Brasília. Esperamos ainda o professor Benja Satula e o professor Áureo Sebastião da Universidade Católica de Angola, e em presença temos o professor Alberto Araújo, o presidente da direção da Peace Deal, sem o qual nada disto aconteceria e tudo isto é o seu sonho particular. Portanto, bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua perseverança e mais à frente vamos falar um bocadinho mais do seu projeto, está bem? Bem-vindo. Salve de palmas para o professor Alberto. Dando início ao debate, vou apresentar algumas ideias sobre esta temática, lendo o texto de síntese que já foi partilhado com os parceiros. A história da humanidade tem sido pautada por momentos de avanço e retrocesso no que respeita à preservação da ética e dos valores morais. Neste percurso, há individualidades políticas e ou espirituais apontadas como catalisadoras da mudança de paradigma no que define a ética e os bons costumes de um povo, sociedade ou nação. Encontramos nomes de referência nos mais diferentes pontos do planeta. Nelson Mandela, Barack Obama, Gandhi, Dalai Lama,
são apenas exemplos, apontados de modo quase cabalmente consensual como figuras proeminentes no panorama dos líderes que embandeiram e defendem os direitos humanos e valores como a paz, a igualdade e a solidariedade. No outro extremo da representatividade da liderança, figuras menos consensuais, como Hitler, Franco, Trump, Bolsonaro, apontados também como responsáveis por atentados ao que mais basilar existe no que define os direitos humanos. Mas serão cada uma destas figuras os responsáveis pelo referido avanço e retrocesso ético e moral? Poderá uma figura singular, sozinha, de forma isolada, constituir exclusividade na definição do rumo da humanidade? Portanto, o debate de hoje, levado a cabo pelos nossos alunos, visa precisamente trazer à mesa a reflexão, os prós e os contras de uma liderança individual e de uma liderança cooperativa. E começamos da forma cuja organização foi pensada e transmitida. Começamos por possibilitar que cada um dos grupos em debate apresente os seus argumentos iniciais. E começo pela minha direita, dando a possibilidade aos defensores da liderança individual de apresentarem os argumentos iniciais. E vai começar então o Tiago Guimarães, o porta-voz do grupo. Bom dia, Tiago. Liderança individual é você ser uma pessoa exemplar e saber os seus objetivos, mas não liderar para si mesmo, mas sim para as outras pessoas. Liderar para chegar a um bem comum a todos. Além de ser uma pessoa exemplar, ter uma direção. Focar no que você quer, não só para você mesmo, vou repetir isso aqui sempre, não só para você mesmo, mas como para outras pessoas. A liderança individual, ela é focada em uma pessoa que seja, além de ser exemplar, ter foco, ser altruísta com as outras pessoas, ajudar além de ser altruísta, desculpa, me perdi um bocado. Desculpa. Portanto, numa liderança individual, naturalmente que estará sempre a pensar num todo, não é? Portanto, o bom líder pensa nos outros, em ajudar as outras pessoas. Serão, portanto, características que melhor definem um líder individual. Muito bem. Podemos prosseguir com exemplos, temos exemplos também disto mesmo, ou contrários, que ainda assim foram líderes, não é? Vou colocar dois exemplos aqui no superficial, dois exemplos bons e maus. Dois exemplos bons foi Gandhi e Nelson Mandela. Gandhi por trazer a paz para as pessoas, trazer um bem comum em geral, iniciativa de liberdade em geral. Nelson Mandela também foi uma pessoa que foi bem resistente no que ele queria fazer, nas suas ideias, no que ele queria ser e onde ele queria chegar. E dois exemplos maus são, atualmente, o Donald Trump. Vamos colocar aqui. Cada um tem sua ideologia como ele, as ideias dele. E um exemplo mau que ficou marcado na história também foi Adolf Hitler. Ele é supostamente, ele tinha todas as características de um bom líder, mas não era uma boa pessoa. Já o Donald Trump, ele tem as características de um bom líder, mas com as suas ideias de maneira colocadas exatamente, de uma maneira egoísta, como meu colega disse. Esses são os dois exemplos os 4 exemplos que eu posso dar. Muito bem. Terminados os argumentos iniciais do grupo que defende a liderança individual, passo a palavra ao Simão Cruz, que é o porta-voz do grupo que defende a liderança cooperativa. Bom dia, Simão. Boa noite mesmo, em Timor é boa noite. Então, para uma breve introdução, a liderança cooperativa
Nós temos como definição um esforço combinado entre líderes que se juntam para tomar consciência e decisões em conjunto para que seja uma liderança mais eficaz e, com esta eficácia, ter mais probabilidade de chegar a um consenso e a um objetivo em comum, ou seja, conseguir chegar sempre ao nosso objetivo e àquilo a que nós pretendemos. Temos como alguns argumentos iniciais a diversidade de ideias, a possibilidade de discutirmos ideias, visto que todos somos pessoas diferentes e todos temos um ponto de vista diferente, temos a capacidade de discutir as nossas ideias e chegar sempre a uma ideia mais assertiva, pois nenhum de nós tem a mesma ideia exatamente igual e todos juntamos coisas que melhoram cada um a ideia dos outros. Temos uma evolução em equipa, ou seja, ajudamos uns aos outros, uma melhor capacidade para evoluir, não só em equipa, mas como pessoalmente, para nós próprios e para resolver os nossos próprios problemas. E uma decisão em cooperação é normalmente uma decisão mais eficaz e uma decisão que, por vezes, não a mais rápida, mas normalmente a mais eficiente e mais acertada. Muito bem, muito obrigada. Uma vez expostos os argumentos iniciais, vou pegar em alguns dos argumentos já apresentados e lançar outras ideias para mim. O Simão referiu e bem que com uma liderança cooperativa temos maior diversidade e percebemos que com essa diversidade e com o contributo de diferentes pessoas estamos, muito provavelmente, a assegurar com maior eficácia uma liderança mais democrática. Julgo ser essa uma das ideias basilares do vosso grupo. Contudo, há ou não riscos que daqui podem advir? Por exemplo, de uma liderança onde temos muitos contributos, pode ou não surgir uma maior fragilidade, uma menor coesão no que resulta na definição do que é definido, passa a redundância, portanto, aquilo que se define tem maior coesão quando temos muitos contributos, não corre aqui o risco de haver alguma dispersão naquilo que é definido com muitos contributos. Lanço isto para a mesa e, portanto, se alguém quiser pegar neste aspecto, Mário. Também nesse aspecto, vou lançar já uma pergunta para vocês. E vocês têm um grupo onde vocês escolhem as várias ideias. Mas e se essas ideias nenhuma tiver ninguém concordar, o que é que vai acontecer? Ninguém chega a um consenso e ninguém faz nada e ninguém vai arrancar com a ideia ou com o movimento. O que é que vocês fariam nessa situação? Muito bem, é uma questão, podem ir já registando as vossas respostas. Mais algum argumento aqui a acrescentar, ainda do lado do grupo que defende a liderança individual? Ok, portanto o Mário lança uma questão para a mesa. Será que, como é que se sustenta uma decisão, não é? Com esta liderança cooperativa? Quem é que vai responder? Podem deslocar o microfone para poderem responder. Vamos ter a Filipe a responder. É normal haver discordância, porque todos temos pontos de vista diferentes, todos temos opiniões diferentes. Isso é uma coisa normal, porque na realidade nós somos todos humanos e não somos todos iguais, como é óbvio. Ao haver uma discordância, conseguimos, tal como o Simão disse no início, uma evolução não só pessoal, mas em equipa e aprendizagem, ou seja, todos aprendemos uns com os outros. As ideias de um podem juntar-se com as ideias dos outros e tornar uma ideia melhor. Basicamente isso. Muito bem. Mais algum aspecto aqui a acrescentar? Não? Este aspecto é pertinente. Quando temos muitas ideias, torna-se mais enriquecedor. Torna-se mais enriquecedor e democrático, como já aqui referimos. De que forma, o que é que tem que acontecer para uma liderança individual não incorrer nestes perigos? Como é que individualmente nós conseguimos garantir, se não existe aqui um contributo de um grupo, nós temos que garantir que, por exemplo, não existem ditaduras e situações, falando no âmbito político, não é? Porque a liderança é muito mais vasta, vai a outros campos. Mas
falando no âmbito político, como é que conseguimos aqui assegurar que há uma maior democratização do sistema? Respondendo a sua pergunta da senhorita, para chegar a uma concordância em um âmbito político, não é só você ir pelas suas próprias ideias. Um líder, ele não foca apenas nas suas próprias ideias. Ele ouve as pessoas que seguem ele, não como se fosse uma assembleia, mas sim como se fosse ideias diferentes. Dá um exemplo bem raso aqui. Ele diz assim: bom, eu quero chegar a tal lugar. Aí uma pessoa que segue ele diz assim: olha, se a gente for por aqui, chega mais rápido e mais fácil. Isso seria um meio de você chegar a uma concordância, um meio de não chegar a uma ditadura. É o líder ouvir as pessoas que ele está liderando, as pessoas que... Sim, ouvir as necessidades das pessoas para chegarem em um âmbito comum. Muito bem. Queres falar, Daniel? Sim? Camila? Estava aqui a acrescentar uma ideia. Queres passar o microfone, por favor? Bom, uma liderança, como o Thiago disse no início, um líder tem sempre um foco e um alvo e um objetivo. Eu tenho que chegar ali e eu tenho todo um grupo a me seguir. Eu posso fazer isso de uma melhor forma, ouvindo os meus companheiros, mas sempre tendo uma pessoa que guie o percurso para que não haja outros caminhos. Podemos chegar todos ao mesmo, ouvindo. Isso seria uma forma de ouvir, não é trabalhar em grupo, mas sim uma liderança individual, porque terá sempre um líder e alguém a comandar. E nisso, de uma melhor forma, chegar no alvo, sempre com instruções de uma forma que não seja apenas ele e o seu modo de agir, apenas o líder a pensar e apenas o líder a agir e sem se importar com os outros pensam. Muito bem. Sem correr aqui o risco de sermos repetitivos, a verdade é que quando ouvimos estes argumentos pensamos logo nos maus exemplos de líder, não é? Portanto, há aqui, naturalmente, se focarmos esta liderança numa única cabeça, um único pensador, definidor de objetivos, temos sempre aqui que conseguir, enfim, aquele tal grande perigo de não haver o melhor objetivo definido. E havendo mais do que uma pessoa a definir esses objetivos, corremos provavelmente menores riscos relativamente à boa definição, ao bom propósito, aos bons objetivos que são definidos. E a questão reside muito aqui, não é? Portanto, é ir ao encontro daquela necessidade elementar de que um líder tem de ter bons princípios, boas orientações e bons objetivos. Como é que nós conseguimos exercer a nossa influência? Também é um aspecto importante e de reflexão, enquanto líderes que cada um de nós podemos ser, e no sentido de assegurar que estes princípios basilares da humanidade são sempre aqui garantidos. É uma reflexão importante também para nós fazermos. Não sei se, entretanto, tem mais alguém alguma coisa a acrescentar a este propósito. Francisco, querias? Queria constatar que o Tiago disse, tendo em conta que um líder eventual segue certos parâmetros, tendo em conta quem ele está a liderar e o que está a liderar. Concordo com isso. Mas gostava de perguntar até que ponto, tendo em conta que este assunto torna-se um bocado relativo, tendo em conta que depende muito do assunto e depende muito do que nós estamos a tratar e o que é mais propício para certos casos, mas gostava de deixar a pergunta porque é que ao mundo e todas as regras que nós temos em termos de constituições de cada país e mundiais são todas tratadas corporativamente e não individualmente, ou seja, se é uma liderança tão ambígua, com certa eficácia e tão ampla para certas ideias, porque é que nós não temos um líder mundial? Porque é que não somos capazes de ter?
E gostava de saber qual é que é a resposta dos meus colegas para a minha pergunta. Ok, registrem a questão e eventualmente os argumentos possíveis. Mais alguma questão a acrescentar? Simão? Quero também só, para além deste facto, quero também acrescentar o facto da uma liderança individual. O que me parece que estão a apresentar há 3 tipos de liderança individual, não é? Que é autocrata, liberal e democrática, e nem sempre uma liderança individual é sempre democrática, e é esse ponto que eu queria referir, que essa parte de um líder ouvir sempre aquilo que os liderados têm a dizer, a verdade acontece em certas situações, o que não quer dizer que seja 100% o que acontece e sempre. No entanto, a questão é quando o líder não é o líder perfeito, digamos assim, com todas as características, e era também uma pergunta que eu queria deixar, que é quando, se no caso, por exemplo, como o colega Mário disse há bocado, quando que fez a pergunta de quando nós temos as divisões, como é que escolhemos, quando tem um grupo de pessoas que tem um líder que, pronto, visto que é um líder individual, normalmente tem a palavra final. Se a diversidade, como disseram, se ele ouve as ideias dos seus liderados, etc., qual é o termo que ele mete para definirem as ideias sem haver consensualidade? Vamos responder? Portanto, eu ajudo um bocadinho a retomar ali a pergunta inicial, por que razão é que ainda não conseguimos chegar aqui à figura de um líder global, se eu bem percebi aqui a ideia, individualizando esta liderança. Daniel, não ias responder à pergunta? Alguém que tem algum argumento em resposta aqui à questão colocada? O Tiago, e depois podes acrescentar de seguida, Daniel. Bom, sobre a pergunta do nosso colega Francisco, por que a gente não tem um líder mundial? Não vai ser uma resposta bem simples, mas vou tentar ser mais breve possível. A gente não tem um líder mundial pelas suas diferenças de ideias. Cada líder de cada país tem uma ideia diferente. O Bolsonaro tem uma ideia diferente do Donald Trump. O Kim Jong-un tem uma ideia diferente do Donald Trump, ou do presidente da Ucrânia, da Rússia, até mesmo de Portugal. Algumas pessoas, elas têm, não vou dizer que elas têm tendência, mas algumas pessoas têm a capacidade de ter um bom senso para liderar um país ou algo do tipo. Uma liderança mundial seria como dar poder total para uma pessoa, para apenas uma pessoa. Uma liderança individual, ela não quer dizer ter um monopólio. Não, liderança individual não quer dizer ter um império. Liderança individual quer dizer como posso explicar? Quer dizer ter pessoas para ajudar. O líder, ele não vai para o monopólio, ele vai para as pessoas. Ele não faz o império, as pessoas fazem o império. Desculpa colocar a palavra império, mas enfim. Enfim, essa é a minha resposta. E, Simão, desculpa a pergunta, mas pode repetir a pergunta que você tinha me feito? A questão é, quando tem um líder, né, um grupo de pessoas, quando tem um líder, quais são os termos que esse líder utiliza para decidirem o que é que inflacionarem exatamente e decidirem o que é que vão fazer, visto que não há consentimento entre o grupo de pessoas, se não for discutido, debatido. Para um líder chegar a um consentimento para guiar um grupo de pessoas, ele não leva apenas pela ideia dele, não leva apenas pelas suas ideias, exatamente como um grupo. Um grupo não leva apenas por uma ideia de uma pessoa. Mas a verdade é que isso acaba por acontecer muitas vezes, não é? Exatamente. Então, o que acontece? Um líder, ele está ali, um exemplo bem breve que acontece. Quando você está em um grupo de pessoas, um amigo diz assim: olha, vamos ao McDonald's. Uma pessoa: vamos achar o mais perto.
Ok, a outra pessoa, vamos que horas? Ok, aí ele fala assim, olha, tem um mais perto aqui, a gente pode ir a tal hora, em tal dia. Ele dá essa ideia, ele toma a pose à frente e mostra, olha, essa é a minha ideia. Então, o que vocês acham? Concordam ou não concordam? As pessoas, sim, concordo. Ou alguém pode discordar. Se a pessoa discordar, ela é livre para ter suas opiniões. E ele pode usar a discordância dessa pessoa para achar um senso comum. Muito bem. Já vou colocar uma questão a propósito disso. O Daniel queria aqui acrescentar uma ideia. Dando um contexto assim mais histórico, respondendo ao que o Francisco disse, eu não discordo completamente, mas nem sempre é decidido cooperativamente. Dando agora o exemplo da figura britânica Winston Churchill, a Assembleia Governamental Britânica discordou com as decisões militares do Primeiro-Ministro, mas ele tomou o risco e decidiu não negociar com o oferendo do Hitler, tomou o risco e ignorou a possibilidade de negociação e lutou pela liberdade até ao fim com bravia e intelectualidade militar. Pronto, como o Tiago já disse, é preciso às vezes tomar risco para um bem maior. Ele pensou nas pessoas, na população britânica. Muito bem, vamos terminar então com uma questão apresentada ao outro grupo e passamos a palavra de seguida. É uma questão bem simples. Em uma liderança em grupo ou cooperativa, como vocês queiram chamar, qual é o objetivo de vocês, de uma liderança cooperativa? Qual é o objetivo de uma liderança cooperativa? Conseguem responder? Diogo? Temos aqui o Diogo Brezão a responder. Bom dia. Bem, a pergunta é qual é o nosso objetivo enquanto liderança cooperativa, coletiva, compartilhada? O nosso objetivo aproxima-se bastante do vosso, que eu creio que é a felicidade, é a junção de pessoas e de uma forma benéfica, de uma forma benigna. É isso que eu quero dizer, é que ambos estamos a trabalhar para o mesmo objetivo. Eu creio que aqui ninguém quer ver destruição, massacres, terrorismo, racismo. Eu creio que ninguém quer isso. E nós, a liderança corporativa, aqui defendendo o nosso lado, puxando a brasa à sardinha, eu quero dizer que nós ouvimos as pessoas, não estou a dizer que vocês não ouçam, mas se calhar nós pegamos um pouco de cada opinião das pessoas e construímos uma casa maior em que todas possam viver na mesma ética, na mesma moral. É isso que eu quero dizer. Acho que respondi, se não respondi. Muito bem, portanto será sempre um objetivo comum a vários e não de um isoladamente, não é? É esta a resposta. Mais algum dado aqui a acrescentar relativamente à intervenção anterior? Deste lado? Não? Sim, Simão? Só, pronto, é exatamente como eu disse. Pronto, é isto. Nós tentamos sempre, como liderança cooperativa, sim, temos um objetivo, tal como vocês disseram, tem um objetivo, o líder diz, tenho este alvo, nós também, nós temos aquele alvo, a única diferença é, nós não temos uma pessoa a dizer, nós temos aquele alvo, nós em grupo, em conjunto, dizemos, pessoal, aquele é o nosso objetivo, é lá que vamos chegar, e em conjunto trabalhamos para chegar lá, reforçamos uns aos outros, se o meu colega tropeça, cai, eu vou lá, levanto e bora, siga em frente, é basicamente isso. Muito bem. Alguma coisa? Não? Bom, eu vou pegar aqui num exemplo curioso, engraçado e até aparentemente simplista, que foi usado pelo Tiago há pouco, do grupo que vai ao McDonald's. Ou há um que sugere, vamos ao McDonald's, o outro sugere, não, Burger King. Bem, estamos aqui com... Estava-me a esquecer, estamos aqui a fazer publicidade, passando a publicidade. Que características é que tem que ter a pessoa que pretende ir para, neste caso, o McDonald's, ou seja, quais as características da boa liderança, não querendo dizer do bom líder,
mas da boa liderança, e aqui aplicando-se também a uma liderança conjunta, ok? Quais as características, o que é que tem que existir no perfil de um líder ou de um corpo de líderes para que haja eficácia desta liderança? As características de um bom líder, as duas principais são ser uma pessoa exemplar, ser um exemplo para as outras pessoas. A segunda é um objetivo em comum com todas e com ele mesmo. Seguir uma direção. Ele tem uma direção para onde vai. Porque se um líder sem direção não é um líder, vamos ser sinceros. Então, além dessas duas, ele precisa ser carismático, ser persuasivo, altruísta, ter autorreflexão, autocrítico, portanto. Autocrítico, exatamente. Ele não só olhar para o que ele quer, mas sim para o que os outros querem. Muito bem. Motivação, motivar o seu grupo, incentivando eles a algo, não incentivando e olhando de fora, mas incentivando e fazendo junto. Isso que diferencia um líder das outras pessoas. Muito bem. A Camila estava aqui a acrescentar qualquer coisa? Por curta que seja a intervenção, mas sempre que eu vos ouço dizer qualquer coisa entre dentes, gosto de ouvir. A última coisa que o Thiago disse é que ele tem que ajudar a liderar, sim, ele mesmo fazer melhor. E o que eu disse foi, é ser um líder e não um chefe. Um chefe acaba por ser muito autoritário e ele manda e pronto. O líder, ele ajuda, conduz o grupo e faz junto, diferente de um chefe. Ok. Concordam com esta visão? Sim. Quem é que vai responder? Francisco. Gostava de referir um exemplo muito prático e gostava também de saber a opinião depois. Todos nós passamos por isto e chama-se a educação e esta educação é liderada pelo pai e por uma mãe, ou seja, não há um líder. E quando existe um líder nesta relação, está estudado por psicólogos que o déficit e a eficiência da criança no crescimento não é o devido, nem é o mais apropriado, nem o mais eficiente. Ou seja, será que até na parte de educação, que é o que até um líder faz, que é educar e levar os seus seguidores a um sítio, a um objetivo que foi predisposto, tal como o Tiago disse, ele tem um caminho, é o que um líder é, tem um caminho, tem as suas formas de seguir lá, de lá chegar, e faz isso para que consigam lá chegar e chegar àquele objetivo àquele meio. E tal como um pai faz. Mas será que, se for um pai individualista, não concordar com, por exemplo, com o que a mãe diria, ou vice-versa, será que iria ser o melhor? Será que o seguidor, que é o filho, não precisará de ter outra opinião da mãe? Será que o mais saudável é só ter uma opinião e não ter o consenso dos dois e ambos trabalhar corporativamente para o melhor do seu filho? E acho que já está um pouco estudado e comprovado que não é o mais eficiente. E fazendo este contraste com uma sociedade, com um líder e como um filho para os pais, acho que é um bom exemplo. Gostava de saber até que ponto é que os defensores da liderança individual apoiariam neste caso. Liderança. Muito bem. Bom, o meu colega, respondendo a sua pergunta, o meu colega colocou os termos dos pais em relação entre pais e filhos. Bom, o que eu acho que a relação entre uma mãe e um pai é um conjunto para cuidar de uma criança, para ter um ensinamento melhor ao seu filho. Então, os dois têm que entrar em um consenso para chegar a algo melhor para o seu filho. Mas em um relacionamento, bom, não sei se a maioria deles são assim, atualmente, relacionamento hétero, sem querer ser homofóbico nem nada. Sim, claro. O relacionamento hétero, ele tem, porventura, ser o homem, ser o cabeça da família.
Então, a mulher totalmente tem seu direito de opinião, pode dar sua ideia. Mas o homem pode ter a última palavra ou não. Assim, não querendo ser machista nem nada, mas enfim. Muito bem, nós percebemos a ideia e estamos aqui a tentar levar a água ao moinho, não é, Tiago? Mas há, portanto, da vossa perspectiva, a necessidade de haver alguém que consiga ali assegurar a decisão final, porque quando há duas cabeças pode não ser a melhor opção ou a melhor decisão tomada. Daniel, CRI, alguma coisa a acrescentar? O meu colega Tiago disse sobre a parte das famílias, de ser o homem a liderar, sem querer ser machista. Eu não concordo plenamente na parte de ser o homem a liderar. Tanto pode ser o homem como a mulher, não interessa. Hoje em dia há muitas mulheres a liderar várias companhias, mas esse não tira ao ponto de chegar a ser de ser preciso sempre um líder. É preciso sempre alguém que vai lá e motiva as pessoas, que guia as pessoas. Mas cada líder tem os seus seguidores. Um homem não pode ter uma empresa e estar lá sozinho, a empresa nunca vai crescer. Muito bem, mas isso é então uma corporação. Sim. Mas é sempre preciso um líder. É sempre preciso um líder. Muito bem. Sergei, algum aspecto a acrescentar? Estamos a beirar-nos do final, por isso quero assegurar que todos os argumentos são apresentados. Vocês devem estar a registar deste lado as respostas possíveis já de seguida. Pronto, bom dia a todos. Bom dia. Agora mudando de assunto, um bocadinho desviamos para a parte de democracia. Queria lançar um exemplo de uma liderança cooperativa que, por exemplo, a Ucrânia interiormente tinha um presidente chamado Viktor Yanukovych. Ou seja, ele tinha um objetivo, ele chegou ao seu objetivo de ser presidente, mas não conseguiu realizar aquilo que ele queria, ou se calhar até não tinha objetivo quando chegou a ser líder, porque ele tinha liderança cooperativa, ou seja, ele tinha uma assembleia de várias pessoas, que era o primeiro-ministro e o resto. E como vocês podiam ver nas notícias, ou por exemplo quem segue as notícias do mundo, podiam ver que a Ucrânia em 2014 tinha recebido um papel para entrar na União Europeia, mas com essa democracia toda que foi criada entre eles, como toda a gente queria liderar, por exemplo, um dizia faz isto, outro dizia manda tropas, o terceiro dizia outra coisa, eles não conseguiram chegar àquilo que era bom para a comunidade ucraniana, não é? E como podem ver, desde 2014 criou-se uma guerra muito forte e até hoje em dia continua e não para. Queria ouvir a sua resposta, Sérgio. Muito bem, passa a palavra. André? Sim, o Simão pode, mas queria ver se o André tinha aqui alguma coisa a dizer a este propósito. Não é bem uma resposta à vossa pergunta, mas gostava de questionar mais uma coisa. Será que, como um líder individual, não será uma pressão muito grande concentrada numa só pessoa? Não será um esforço? Voltando agora aqui à questão. Concentrar muito a liderança numa só pessoa não será um grande esforço? Não será uma pressão muito grande de exercício numa só pessoa, o que fará com que as decisões sejam tomadas mais de forma espontânea, sem tanta reflexão e sem ponderar tanto as outras hipóteses à volta dessa. Porque, no fundo, o que nós defendemos é que, em grupo, o espectro de ideias que a liderança, nós para fazer uma decisão temos um espectro de ideias muito maior, o que pode provocar com que o nosso objetivo seja concretizado de uma maneira mais eficiente do que qualquer membro da liderança sequer pensava, porque juntámos ideias e juntos conseguimos alcançar o objetivo de uma maneira muito mais eficiente do que qualquer um pensaria. Simão, respondendo ou comentando? Pronto, primeiro ainda queria falar um bocado da questão também, da questão anterior, que se falava da família, no caso do que o colega Daniel disse, a questão
pronto, isso é um bocado indiferente, exatamente. Eu também acho que seja o pai que manda mais ou a mãe, eu penso que isso realmente não é o importante, até porque, a meu ver, é algo menos eficiente devido ao facto de uma criança é um ser, né? É um humano que ainda não tem a capacidade, como os animais, por exemplo, que desde pequeno já vivem sozinhos, né? Mais autónomos. São mais autónomos. Nós não temos essa capacidade enquanto crianças, e por vezes, se calhar, haver a discordância entre os nossos pais não é o melhor. Um exemplo muito básico: a criança quer algo, um gelado, qualquer coisa, e a mãe diz não, e o não sei quê, e depois o pai vai por trás e diz que sim, e depois gera ali um clima que a criança, que se depois a palavra do pai for mais forte, se calhar faz com que a criança comece a perceber isso, e depois gera ali alguns conflitos familiares. No entanto, há muitos casos em que há, por exemplo, esse mesmo exemplo, no entanto, a criança pede e a mãe ou o pai, não interessa, diz: pergunta à tua mãe, pergunta ao teu pai. E se o outro disser que sim, pronto, se houver um consentimento, aí sim, leva, não leva, e é isso que é o objetivo, é uma liderança cooperativa, e em conjunto eles decidirem se é correto ou não, dependendo também das próprias características da criança. Queria também agora falar da questão do Sergi, que é um exemplo que é válido. No entanto, penso que se eles não chegaram a esse consentimento, foi porque a questão não foi, se calhar, bem debatida, ou debatida de maneira correta, para que fosse o melhor, não só se calhar para a sua Assembleia, mas para toda a Ucrânia, certo? Porque é algo que se foi que a União Europeia, não é, chegou e deu a oportunidade à Ucrânia de se juntar, e isso não aconteceu, foi porque os líderes naquele momento, os líderes que, segundo o que disseste, era uma liderança cooperativa, decidiram que não era o melhor para alguém. Agora, esse alguém é algo que nós não sabemos, não é? Porque não estávamos lá, não fazíamos parte dessa liderança. No entanto, se eles decidiram que não se juntar era o mais acertado para eles ou para o seu povo, daí foi o que eles fizeram. Ainda assim, parece-me que resultou um bocadinho da tal cooperação, não foi apenas uma figura singular que esteve aqui na frente, de acordo com o que disse ali o próprio Sim, Sergi. e para além do Afastamos facto... desta questão porque estamos muito pressionados pelo tempo, e para poder abrir a possibilidade de participação aos elementos externos, eu vou pedir então que façam a argumentação final, ok? Portanto, temos que apresentar os argumentos finais, aqueles que de facto aqui se revelaram maior base de sustentação para a defesa de uma e de outra ideia. Não temos tempo para mais argumentos para agora, são só os finais. Portanto, garantam que temos agora a apresentação dos melhores argumentos em defesa deste lado da liderança individual e aqui da liderança cooperativa, ok? Visto que o debate iniciou aqui pelo lado direito, vamos agora terminar iniciando pelo lado esquerdo. Pode ser? Portanto, argumentos finais, uma síntese, reunindo as ideias-chave de uma boa liderança cooperativa. Um dos nossos argumentos bases, que não foi referido durante o debate, é a ciência. Se formos averiguar, na ciência, até entre os próprios animais, há uma liderança cooperativa, uma liderança biológica que os animais utilizam para se governarem a eles próprios como um meio. Temos também, por exemplo, a ciência criada pelo homem, as matemáticas, as físicas. É verdade que houve uma pessoa que descobriu ou inventou algo, no entanto, para esse algo seguir para o mundo e ser caracterizado como uma ciência, ou aprovado exatamente, como algo que é correto, como antigamente se acreditava que a Terra era plana, não é? Por exemplo, tudo isso vai a uma assembleia, um conjunto de pessoas que
cooperativamente e coletivamente decidiram se essa teoria é algo correto ou não para decidir. É dessa maneira que hoje temos a matemática, a física, a parte da química, que nós hoje um dia utilizamos como ensinamentos. O meu colega vai acabar. Como podemos presenciar no mundo atual, nós podemos visualizar que estamos todos a caminhar de uma liderança individual para uma corporativa. Onde é que nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso desde casos antigos já da história até o momento atual. Um dos grandes casos foi em que o poder individual não resultou, o absolutismo não resultou e que gerou uma crise, foi a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa veio surgir um movimento mais corporativo, igualdade, fraternidade. Estas ideologias todas vêm do meio corporativo, em que o povo se uniu sem um líder e deu a volta à crise e veio revolucionar e veio mudar e desde aí houve uma grande revolução no mundo. Começaram a haver os direitos, começaram a haver todo esse tipo de coisas que se aplicavam ao ser humano e à importância dele. Com isto também quero dizer que hoje em dia todas as empresas, tudo que é empresarial e grandes estruturas comerciais estão todas a caminhar para um meio corporativo, porque um indivíduo em si não tem capacidade, por mais que tenha o carisma, tenha, como o Tiago disse, a personalidade, o objetivo, tudo seja necessário, vai ser já quase impossível ele ter noção ou ter capacidade mental possível para liderar tanto tamanho de coisa, tanto abranger tantas opções, tanta diversificação de informação e é muito o caminho que nós estamos a andar atualmente. Muito bem. Argumentos finais? Liderança individual. Bom, a liderança individual, como eles falaram que, como meu colega disse, eu discordo que um líder não daria conta de tanta pressão em cima dele. Mas, enfim, um líder bom aguenta a pressão. Um líder que tem suas pernas firmes aguenta. Posso dar exemplos aqui: Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, até mesmo o exemplo de Jesus. Simplesmente ele foi um bom líder. Ele não usou as pessoas como um chefe, mas sim ele não foi um chefe, ele foi um líder. Ele passou seus ensinamentos para frente. Mesmo sofrendo pressão da Idade Romana, que era considerado como crime de heresia, até mesmo contra o imperador, ele não se abalou por causa disso. Então, ele foi um bom líder e passou sua liderança para frente. Mesmo ele sendo apenas um homem, ele conseguiu dividir a história em dois: antes de Cristo, depois de Cristo, mesmo que algumas pessoas não acreditem. Mas ele foi uma pessoa muito influente, até mesmo hoje em dia. Não é à toa que falamos dele até hoje. Muito bem. Muito obrigada. Gostei muito de vos ouvir. Gosto muito de vos ver debater e pensar, refletir e argumentar. Já vamos dar-vos o devido aplauso, mas não podemos perder tempo e eu quero agora ampliar a possibilidade de participação de quem nos ouve. Já tivemos mais alguém, entretanto, ali a tentar o contacto. Ainda não tivemos aqui o contacto de Brasília que achávamos que ia acontecer. Portanto, eu agora neste momento, se conseguirmos, amplio a participação e dou aqui voz, se conseguirmos, que nos ouça e que tenha aqui algum aspecto, pergunta, comentário, sugestão, com base naquilo que ouvimos estes jovens hoje dizer sobre liderança. Portanto, agora sim, doutora Fernanda, tem aqui algum aspecto a acrescentar? Sei que nos ouve e que está a conseguir acompanhar felizmente. Pedia-lhe só que fizessem 2 ou 3 minutos para podermos dar a palavra a alguém, se conseguirmos. Faça o favor. Muito obrigada. Quero felicitar os dois grupos do trabalho pela defesa dos argumentos, pela forma como fizeram. Eu gostaria de fazer, por algumas questões, se calhar fazer alguns comentários.
Em primeiro lugar, devo dizer que se calhar vou repetir coisas que foram ditas, porque a quantidade de som é efetivamente muito deficiente. Acompanhei-os mais ou menos, mas houve passagens em que não consegui ver muito bem. Mas não sei, como especialista que não sou da matéria, se não se pode, nos dias de hoje, conciliar alguns aspectos da liderança individual com a liderança cooperativa. Eu conheço as vantagens da liderança cooperativa, principalmente nos dias de hoje, que o mundo é cada vez mais, em que se defende cada vez mais a democracia, os valores democráticos, a partilha, a aceitação da diferença e tudo mais. E depois também na era da globalização. Eu me pergunto se não seria possível aliar as vantagens que eu conheço na liderança cooperativa com alguns aspectos da liderança mais individual. Por exemplo, o carisma, antigamente falava-se muito do líder carismático, um líder que se impunha pura e simplesmente o seu carisma, se impunha pela autoridade que lhe era conferida, o saber, pela sua conduta, os valores, mas que às vezes tinha a desvantagem de ser coercitivo, tomar decisões e fazer com que todos, pura e simplesmente, as cumprissem. Eu gostaria de saber se não seria possível conciliar. Eu sou pela liderança cooperativa, mas acho que às vezes é preciso algum carisma também, porque não basta ter boas ideias. Porque antes de sermos líderes, somos também pessoas, e as pessoas, os seres humanos, têm qualidades que são mais ou menos universais, que são apreciadas em qualquer parte do planeta, e isso eu acho que portanto era mais ou menos isso que eu gostaria de dizer por enquanto. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Vou já tentar pegar em parte das suas palavras para fazermos aqui uma conclusão do que foi dito. Queria só perceber agora se conseguimos entrar em contacto com mais alguém. Estamos com muita dificuldade, mesmo com as dificuldades neste contacto com São Tomé e Príncipe. A verdade é que conseguimos ouvi-la perfeitamente e estamos muito felizes por isso, e queria ver se era possível com mais alguém. Quem é que nós temos ali? Conseguimos perceber? Paulo, peço a tua ajuda. Aí ao centro é novamente Timor, não é? Muito bem, que continua, parece, sem nos conseguir ouvir, infelizmente. A imagem parou, nós não os ouvimos. E no outro canto temos... Alguém consegue ajudar? O professor Alberto não sabe também. Queríamos saber aqui. Será de Cabo... O que é que temos aí? Guiné-Bissau. Muito bem. Bom dia, Guiné-Bissau. Se nos conseguirem ver e ouvir, façam um aceno, por favor. Guiné-Bissau? Não? Todos vocês, por favor, podem não me ver a mim isoladamente. Guiné? A Guiné consegue... Ah, muito bem. Conseguimos comunicar? Muito bem. Lá. Nós é que não conseguimos ouvir. Que pena. Qualidade só. Bom dia. Sim, estão numa hora alinhada connosco. Bom dia. Conseguiram acompanhar o debate?
Conseguiram acompanhar o debate? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Vamos tentar, pois, não, estamos a ouvir, mas com alguma dificuldade. Bom dia. Bom dia. Muito bem, estamos a ouvir. Quer colocar alguma questão, deixar algum comentário? Não se quase todo o Brasil dos federados. Quero liderança discutiva quero uma liderança que se fala da liderança discutiva integral. Não se preocupa com o todo, sou intermediário, as pessoas são o pastor consiga ter o controle de todo o seu trabalho a partir da intermediária. Então, sendo assim, tendo as pessoas que passam por isso, às vezes só acaba por não ter um modo que faça que se faça as pessoas mais intermediárias, é que se faça da população geral. Mas, essa perspectiva de 60 graus, não consiga ter uma visão que essa perspectiva. E falar de qualidade do que eu primeiro emocional e intelectual. O líder que não consiga ter Bom, é com muita pena que eu digo que estamos a ouvir com dificuldade. Conseguem compreender o que dizemos? Como? Estamos com dificuldade em compreender por causa da qualidade da emissão. Estamos com muita pena de não conseguir perceber. Percebo que fala dos diferentes tipos de liderança. Liderança de topo foi algo parte do que compreendi. Sim. A qualidade não está boa. Há aqui interrupções na transmissão. Há muitas interrupções. Infelizmente não estamos a conseguir compreender. Mas vamos fazer o seguinte. Todas as questões que tenham, façam o favor de enviar por e-mail e vamos tentar, numa outra altura, se conseguirmos, criar aqui condições, nem que seja por uma via mais fácil, através de comentário no Facebook, por exemplo, colocar as questões que têm a colocar, ok? Porque, de facto, não estamos a conseguir perceber o que dizem de lá. Não deixem nenhuma questão ou comentário por fazer. Sim. Estamos com dificuldade da som. A qualidade é péssima. Pois. A qualidade não dá. Agora consegui perceber que disse péssima, mas não percebo muito mais. Infelizmente. Bom, vamos tentar então dar resposta e entrar em contacto por via escrita e tentar combinar outro momento de contacto. Estamos longe, a distância nem sempre nos permite a comunicação nas melhores condições. De qualquer maneira, esperamos que tenham ouvido o principal do que foi aqui debatido e, fazendo um resumo, parece-me que, apesar de termos dois grupos opositores, eu encontrei-os aqui muito em sintonia e que me agrada, que é o facto de estarem todos sintonizados na importância de haver uma vontade conjunta que talvez só funcione ou funcione melhor com alguém na liderança, mas sempre assegurando que esse líder é um líder ouvinte e que coopera e que ouve os outros e que vai ao encontro das vontades de um todo e não pode ser nunca um líder, uma pessoa que busca as suas vontades individuais.
Portanto, parece que é assim uma boa forma de sintetizar o que concluímos de liderança. Tenho, antes de mais nada, que fazer aqui alguns agradecimentos que não me posso esquecer. Tenho de agradecer ao professor Paulo Gonçalves, que ajudou com toda a questão técnica, que eu peço que venha aqui para a frente para ver e dizer um olá. Com o professor Paulo também, todos os alunos de multimédia que montaram toda a aparelhagem para podermos contactar convosco. Ricardo, consegues fazer aí virar a câmara para filmar o que se passa aí, para todos verem, não sei se conseguem ter essa imagem. Portanto, montámos toda uma aparelhagem para que este momento fosse possível, foi muito importante para nós conseguir fazê-lo. Temos também que agradecer às professoras coordenadoras de cada um destes grupos, a professora Sandra Almeida Coelho, professora de português, e também outra professora de português, a professora Cláudia Marques, que estiveram aqui na retaguarda a acompanhar estes dois grupos, para que eles pudessem chegar aqui e passar por esta fase de argumentação, pensamento crítico, tornando-se eles próprios também bons líderes da sua vida e da dos outros, percebendo o seu lugar no mundo, que é esta a grande mensagem, o bom lugar no mundo que todos podemos ocupar. Nada disto aconteceria se não fosse aqui a figura deste grande sonhador, o presidente da direção da Peace Deal, que está aqui connosco, o professor Alberto Araújo, para quem eu quero pedir uma grande salva de palmas pelo seu sonho. Muito rapidamente, é um projeto que já começou há muitos anos atrás. Começa em 76, vejam bem, quando eu nasci, que é criar um programa de liderança que permita que os países que estão um bocadinho desgovernados, passa a expressão, possam ter melhores líderes e melhor ideia sobre o que é fazer bem a uma nação. E, portanto, começou nessa altura e agora tem esta parte da formação não curricular a começar connosco e, curiosamente, nesta mesma altura foi ocupado o programa de uma pós-graduação na Academia de Ciências para a formação curricular em liderança também, portanto, ainda bem, o seu sonho está a ser cumprido. Martin Luther King, um grande líder, dizia I have a dream, o professor Alberto Araújo também tem e vê-o cumprir agora, não é? Não estão a conseguir. Muito bem. Está a conseguir ouvir-nos pelo menos aqui através do telemóvel? Penso se posso, aumentando aqui, se conseguir colocar no microfone aí, você pode falar por aqui. Muito bem. Vamos tentar ainda. Não, caiu. Vamos tentar depois, se calhar agora temos que encerrar, porque vamos perder ali o sinal também. Vai acabar agora ao meio-dia. Ok. Cláudia. Bom dia. Cláudia, professora Cláudia Arantes, não é? Conseguimos conversar um bocadinho ainda? Conseguiu acompanhar, não conseguiu acompanhar? Acompanhei. Ótimo. Mas não apareceu a sua imagem. Conseguiu compreender o que foi aqui discutido e apresentado pelos nossos alunos? Parabenizar a todos. Bom dia. Bom dia. Por favor, gostaria... Eu acho que eu não estava com o link correto. Muito bem. Ultrapassando essa questão, ouviu alguma coisa do nosso debate? Gostaria de deixar uma palavra que seria a colaboração. E gostaria de convidá-los a participar, junto com o projeto PICIDIL, do projeto Mãos para a Paz. Mãos para a Paz. Muito bem. Muito bem. Agradecemos o convite, temos que compreender um bocadinho melhor para poder analisar. Muito obrigada. Alguma questão a propósito da liderança? Comentário? Temos aqui um delay. Não? Projeto Colaborativo Internacional Online.
Obrigada. Pronto, muito obrigada. Obrigada pela sua colaboração. Muito obrigada. Muito bem. Eu quero também agradecer aqui ao Rodrigo, que foi aqui o meu relógio, que me ajudou aqui a controlar o tempo de intervenção de todos. Julgo que estamos em cima da hora, certo? Passamos 5 minutos, ainda temos aqui a ligação. Quero só olhar para aqui para ver se não me esqueço de nada de muito importante em termos de agradecimentos, que acho que é sempre fundamental agradecer a todas as pessoas. Eu estou muito feliz e quero agora pedir uma grande salva de palmas a estes meninos que foram capazes de brilhar e de reunir argumentos e que levaram a cabo esta atividade com responsabilidade. Parabéns. Para terminar, eu vou dar a palavra ao professor Alberto, um minutinho, temos mesmo de fechar, se quiser dizer alguma coisa, porque o projeto é seu, não é? Seu e dos seus parceiros. A questão essencial que se coloca é que uma nação, não só lusófona, mas de todo o mundo, é melhor liderada por profissionais ou por amadores. Consoante a resposta, este debate vai continuar. Sabemos todos quanto é importante uma liderança individual e quanto é importante uma liderança coletiva, cooperativa ou colegial. Este debate vai permitir que a escola, estes jovens que hoje tiveram coragem de assumir perante o mundo inteiro um debate sobre se é melhor liderar uma nação amadores ou profissionais, se na liderança da nação é melhor uma liderança individual ou coletiva, é uma definição, uma conclusão que só poderemos chegar daqui a tempos. Hoje o debate está aberto e continuará com o próximo debate que a Escola Profissional Gustavo Eiffel, Amadora Sede, vai organizar ainda dentro deste período e mais outro no terceiro período. Portanto, este debate começa agora e só termina lá ou termina depois. O importante é que tenhamos todos uma ideia bem clara de que se a nação é melhor liderada por profissionais ou por amadores. Profissionais comprometidos com os valores universais protagonizados pela ONU, valores regionais, se apanhamos aqueles escritos na Constituição da CPLP, ou os valores locais, aqueles escritos na Constituição de cada um dos países. Uma liderança comprometida com a construção da paz e uma liderança comprometida com os cidadãos, seus eleitores. Porque os eleitores muitas vezes escolhem os líderes, escolhem a liderança, pois ficam com os braços cruzados a olhar para os líderes a fazerem o que querem e quando acordam, suponhamos, vem o país afundado com 250 mil milhões de dólares de dívida soberana, falando só de Portugal, sem falar de outros países. Portanto, o cidadão é responsável em escolher os líderes e não pode ficar com os braços cruzados, deixando a liderança fazer o que quer. Os cidadãos devem continuar a fazer uma liderança cooperativa com a liderança, de forma que possam tomar decisões iniciais quando votaram pelos líderes e possam ver que o país só pode avançar se os cidadãos forem responsáveis dos seus deveres constitucionais, deveres e direitos constitucionais, controlando, entre aspas, o destino da nação, entregues àqueles que escolheram para liderar o país. Obrigado a todos, felicitações pela escola, pela diretora da Escola